Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas. Uma ótima sexta-feira para você. Sextou. Pois é, muita gente ligada em 99,1 FM, no aplicativo da CBN, no portal CBN Campinas. Claro, no YouTube também, você que está pelo YouTube. Aliás, pode interagir com a gente através do YouTube. E também você pode interagir através do nosso WhatsApp, o 991869070. Antes de a gente entrar na pauta aqui para falar de Ponte Preta, eu quero chamar o Carlão aqui para falar um pouquinho do jogo de ontem entre Corinthians e Fluminense. Carlão de Freitas, bom dia para você. E não é que o Corinthians sapecou o Fluminense? Bom dia, Cabela. Bom dia, ouvintes sintonizados no CBN Esportes, primeira edição. Sem dúvida alguma, uma vitória clássica, né? O famoso placar clássico, uma exibição de gala do Renato Augusto, Juliano indo à rede. Para fechar com chave de ouro, ainda a rivalidade apimentada com o Palmeiras, né? O gol do Felipe Melo. Ou seja, foi uma noite histórica, uma noite mágica do Corinthians, em que prevaleceu a qualidade, prevaleceu o craque do jogo, o Renato Augusto, prevaleceu o estádio, toda essa aura corintiana que envolve a Neoquímica Arena. Então, mais do que merecido, o Corinthians chega à final. A gente lamenta assim, o Fluminense, a maneira como perdeu, né? Um time que tem apresentado um futebol muito agradável, um futebol muito gostoso de se acompanhar, mas perdeu praticamente sendo goleado, podemos dizer assim. Mas isso não quer dizer que o trabalho, porque eu já estou acompanhando algumas tribunas aqui, e muita gente já soltando veneno no Fernando Diniz, e muito pelo contrário, acontece, os 2 gols foram na reta final do jogo. Mas é um Corinthians merecedor, um Corinthians que vai fazer a final contra o Super Flamengo, né? A gente espera agora, falando do lado corintiano, que o Corinthians tem uma postura bem diferente do que fora na Copa Libertadores, para fazer um jogo, no mínimo, equilibrado diante do rubro-negro. Mas hoje é dia de curtir aí essa classificação, dia do corintiano curtir, dia do corintiano saborear, porque está de parabéns. Foi uma vitória clássica, uma vitória da supremacia corintiana sobre o Fluminense. Quem está criticando o Fernando Diniz, entra no YouTube, lá na TV Corinthians, no YouTube, e assista o início da entrevista coletiva do Vitor Pereira. Aí você que está criticando o Diniz vai saber que o Diniz ontem perdeu, mas os elogios do Vitor Pereira para o esquema tático jogado pelo Fluminense é sensacional. E vale ressaltar também, né, Carlão, que o Diniz, ele bota o time para jogar daquela maneira, independente dos jogadores que tem em mãos, né? Porque cada clube que ele vai tem um elenco diferente e ele tenta colocar em prática. E consegue. É verdade, Cabelo, e convenhamos, né, em nenhum clube, mesmo ele dirigindo grandes equipes, mas em nenhum clube ele pegou essa grande equipe com um baita elenco, né? Nós não podemos dizer que o Fluminense tem um grande elenco. O Fluminense tem um bom time, né? Um bom 11, mas um elenco não. Por exemplo, o Luiz Henrique deixou a equipe e o Fluminense não conseguiu uma peça de reposição à altura. O Nonato, que era o motorzinho ali do meio campo, saiu e também o Fluminense não conseguiu repor. Faz muita falta o ex-jogador do Internacional. Então isso mostra que o Fluminense ainda não tem um elenco. Por isso que eu em nenhum momento acreditei no Fluminense sendo campeão brasileiro. Eu acredito sim nessa boa campanha do Fluminense, mas você brigar contra Palmeiras, contra Flamengo, até contra o Corinthians, é uma luta desigual. E o Fluminense até que vem fazendo aí um grande campeonato brasileiro, apresentando um futebol muito bacana, muito agradável de se acompanhar, mas só que para você conquistar títulos, você precisa realmente de um elenco muito forte, de um elenco robusto e nivelado por cima, né, no que tange a qualidade. E isso o Fluminense não tem. Por isso, quando chega nesse momento mais decisivo, né, na hora do agora, como a gente costuma dizer, falta o elenco, claro que falta. E ontem faltou.
né? E tem faltado, né? Como eu disse anteriormente, o Fluminense ainda não conseguiu suprir as ausências do Luiz Henrique e do Nonato e por isso está sofrendo neste momento, não só na Copa do Brasil, mas dentro do Campeonato Brasileiro para se estabelecer ali entre os primeiros colocados. Muito bem, 11h39, vamos falar da Ponte Preta, a Macaca que está trabalhando, porque tem uma semana inteira, aliás, está trabalhando, final de semana vai trabalhar a Macaca ou a Hélio dos Anjos vai dar folga para a galera lá em julho? Bom dia! Bom dia, Cabelo, abraço pra você, abraço a todos ligados aqui no CBN Esportes primeira edição. Pois é, né, final de semana de trabalho, se tem pouco tempo de descanso aí, talvez o domingo os jogadores recebam folga, mas a Ponte, ela não divulga a programação. Vou conseguir te responder com certeza na segunda-feira se teve ou não algum tipo de atividade no final de semana, mas a Ponte aposta também nesse período, né, Cabela, de descanso até o próximo jogo, uma semana agora, né, até o jogo contra o Londrina, mais 10 dias de diferença do jogo do Ituano até esse próximo compromisso. A Ponte monitorando também o Londrina, que joga nesse final de semana, entra em campo hoje, e preocupada com alguns jogadores que ainda não estão 100% fisicamente. A Ponte aguarda novos exames do Norberto, avalia e espera a situação envolvendo o Igor Formiga, que tem uma luxação no ombro, até porque se ela não tiver esses dois jogadores, o Bernardo deve ser o lateral da Ponte nesse próximo compromisso contra a equipe do Leque. Mas uma grande aposta agora na Macaca é a confiança que os jogadores estão para esses compromissos fora de casa. A Ponte tem um retrospecto muito positivo atuando no Moisés Lucarelli, mas precisa melhorar o seu aproveitamento atuando como visitante. São 6 jogos sem vitória já, 3 derrotas e 3 empates. E o Matheus Silva falou sobre essa campanha da Ponte no campeonato e a busca agora, a necessidade pela busca de resultados positivos como visitante. Cara, eu acho que a gente está fazendo um grande segundo turno, fazendo grandes jogos, principalmente em casa. Acho que estamos devendo fora de casa, mas estamos trabalhando forte para buscar também os pontos fora de casa, que com certeza precisamos desses pontos fora de casa. Mas creio que estamos fazendo um grande campeonato, um grande segundo turno. Evoluímos bem na parte técnica, estamos bem fisicamente, tecnicamente e mentalmente, isso que é o mais importante. Cara, um jogo muito difícil, jogo difícil. Eu acho que nessa reta final de Série B não vai ter jogo fácil, como não teve até agora. Mas eu acho que esse jogo vai ser muito difícil, mas temos totais condições de ir lá e conseguir um grande resultado. Tá então, Matheus Silva, que é um dos jogadores experientes aí desse grupo da Ponte, ao lado do Fábio Sanches, feliz com o rendimento, né, a campanha da Ponte no segundo turno, né, Cabelo? A Ponte tem a terceira melhor campanha, e olha, é uma campanha incrível do Ituano, né, no segundo turno. O Carlos Pimentel merece aqui essa ponderação, porque de fato o Ituano é o líder do segundo turno. O Cruzeiro ainda joga, o Ituano está com um jogo a menos de 1 ponto a mais. O Cruzeiro vencer ou empatar, o Cruzeiro recupera essa condição de melhor time no retorno. Mas mesmo assim, né, Cabelo, o Ituano fez uma grande campanha de recuperação após a saída do Mazzola, foi adversário da Ponte, e os dois times duelaram de forma muito equilibrada, o que fez com que o Hélio dos Anjos, na coletiva de imprensa, falasse: olha, empatamos dentro de casa, mas contra um time que está numa fase também tão boa quanto a nossa. Então ele valorizou muito esse empate, só que agora, justamente por conta disso, como disse o Matheus Silva, a Ponte vai precisar buscar esse resultado positivo fora de casa para equilibrar a campanha, né, Cabela? Exatamente, e a Ponte tem a seu favor agora esses 10 dias de descanso, de reposição de energia, coisa que pelo menos nas últimas 10 rodadas não teve. Isso pode favorecer a Ponte Preta, não é, meu caro Carlão de Freitas? Você consegue recuperar os jogadores, né, dar um descanso, até porque mentalmente os jogadores da Ponte devem estar desgastados, né, por terem tido essa obrigação de vencer em casa nos últimos jogos, né, e agora até o descanso ele faz parte, né, do treinamento. Você recupera a parte física, principalmente a parte mental, os jogadores lesionados, você recarrega as baterias para essa reta final de Série B. A gente fala que a possibilidade é remota da Ponte subir ou brigar pelo acesso, mas a partir do momento que existe, né, 0,5%, 1%, você pode brigar. A gente tem empregado, né, que precisa pensar, precisa organizar já a Série A2 ano que vem, e eu acho que essa é uma prioridade, mas dentro de campo, isso é a função da diretoria, né? Mas dentro de campo, o Hélio tem que continuar mentalizando, trabalhando, de que há possibilidade, né? Até para não perder o fio da meada. Como ele mesmo disse, você mentalizar coisas maiores, de repente você não consegue esse sonho maior, mas você atinge um objetivo. Como o primeiro objetivo da Ponte de permanência
está próximo de ser alcançado, né? Então eu concordo com o Hélio dos Anjos, é colocar na cabeça dessa galera aí, dessa rapaziada, que a Ponte tem condições de vencer, enfrenta um jogo difícil contra o Londrina, mas tem esse período aí de recuperação, de descanso, né? de reorganização, para que a Ponte possa voltar aí nos trilhos dentro da Série B. 11h44, intervalo, a gente volta já. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. Hoje tem vôlei Renata em quadra às 7h30 da noite contra a equipe de Guarulhos. O time de Campinas busca uma melhor colocação no Campeonato Paulista. No momento é apenas o 5º colocado. Uma vitória poderá colocar o vôlei Renata até na 3ª posição, aí com uma combinação de resultados. A CBN Campinas transmite esse jogo a partir das 18h30, das 6h30, portanto, em áudio no FM 99,1 e com imagens do jogo no YouTube, no youtube.com/esportecbn Campinas. A narração de Rafael Pio, reportagens do Marco Guarizo e os comentários da Renata Rondini. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Confiança. De volta aqui com a primeira edição do CBN Esportes desta sexta-feira para falar do Guarani. Júlio Nascimento, meu caro Júlio, o Guarani também trabalha com um tempo mais curto para voltar a campo, não é? Ah, sim, no caso do Guarani, trabalho total no final de semana, né, Cabelo? Não pode ser diferente, porque tem esse compromisso contra o Novo Horizontino, jogo na terça-feira, então o técnico Moser tem um período menor aí para ajustar o time, preparar para enfrentar a equipe do Tigre nessa próxima rodada. Uma das ausências confirmadas no Guarani é o Giovanni Augusto, né? O Giovanni Augusto está fora, está suspenso, e a tendência é que o Isaac faça essa função de ser o articulador do Bugre nesse próximo compromisso. E o Isaac falou com a imprensa, falou sobre a preparação para esse jogo e também como está o Guarani agora em relação à vestiária, a confiança, depois de um resultado positivo, resultado importante, atuando fora de casa contra o Operário. O mais importante para nós foi a gente ver que a gente, independente do campo bom ou ruim, a gente duelou, né? Era uma coisa que a gente se cobrava muito internamente, que em muitos jogos a gente tinha que duelar mais. E acho que lá contra o Operário foi um jogo que a gente duelou muito e não à toa a gente saiu vencedor. Com certeza, muito, né? Sempre é alegre quando a gente volta com vitória, o clima é outro, todo mundo muito feliz, né? Então pode-se dizer que foi uma volta diferente, com muita alegria de todo mundo. Tá, então, um ambiente mais leve, mais tranquilo. Até falei sobre isso ontem, né, Cabelo? Aqui o Guarani tem relatado que os jogadores são até mais sorridentes, mais leves, porque existia uma pressão muito grande no Guarani, nem momentaneamente ficar fora da zona de rebaixamento, né? A gente está falando que temporariamente tem que esperar o jogo da Chape contra o CSA, mas nem isso estava ocorrendo. Então o Guarani está curtindo aí os dias fora do G4 e isso pode se tornar definitivo, ou com a vitória da Chape contra o CSA, ou até mesmo depois do jogo do Guarani contra o Novo Horizontino. Aí sim o time vai depender apenas dele, mas a ideia é justamente essa. O Guarani tem conseguido vencer alguns jogos importantes e cada vez mais o desenho é esse. O Guarani não está dependendo dos outros para fugir. Depende, pelo menos até este momento, só dele, né, Cabelo? Pois é. Nós falávamos antes do jogo contra o Vila Nova que o Guarani, Carlão, tinha Vila Nova e Operário pela frente, 2 confrontos diretíssimos. E a gente falou que se o Guarani fizesse 6 pontos seria maravilhoso, 4 pontos seria muito bom ainda e acabou fazendo só 3 pontos. E agora tem mais 2 jogos que são confrontos diretos também, que é o Novo Horizontino e a equipe do CSA. Novo Horizontino em casa, CSA fora. Se voltar a fazer aí 4 pontos, né, ou pelo menos ou os 6 pontos, como nós havíamos dito, o Guarani dá um salto gigante, né, Carlão? É verdade, Cabelo. De preferência os 3 pontos em casa, né? Fundamentais. Sim. O Guarani não pode deixar de pontuar no Estádio Brinco de Ouro. Depois vai a Alagoas e mais uma guerra, né? Eu até discordo um pouco do Isaac quando ele fala que o Guarani voltou a competir, voltou a duelar lá em Ponta Grossa. Há muito tempo o Guarani vem duelando, né? Os resultados não estavam acontecendo. Eu sempre lembro aqui, contra a Ponte, o Guarani duelou, o Guarani guerreou. Poderia ter saído do Moisés Lucarelli com um empate, se não fosse o Kaique França, na bela trama ali do Rodrigo Andrade, né? Contra o Vasco, o Guarani duelou, o Guarani competiu. Os jogos no Brinco de Ouro, o Guarani venceu. Lá em Goiânia, né, o Guarani competiu, venceu, chegou a estar vencendo a partida. Boa parte do jogo ficou no empate e uma falha individual do Kozlins que acabou culminando aí na derrota do Guarani. Então o Guarani vem competindo, né? Aquela briga dentro de campo, aquela guerra esportiva que a gente prega, o Guarani tem cumprido. E os resultados, eles estão acontecendo, né? Se levarmos em conta
os jogos no Brinco de Ouro e principalmente esse em Ponta Grossa. Então é permanecer nesse ritmo de competição, de briga, de entrega, de qualidade, né? Eu acho que tem o Giovanni Augusto, o Isaac vai ter que assumir essa responsabilidade de ser o cara ali para organizar a equipe, para criar jogada, para ser o diferencial desse time do Guarani. E fora de casa brigar para tentar um empate aí, ou uma vitória, né? Eu não acreditava na vitória em Ponta Grossa, ela veio. Então, de repente, você vencendo em casa, pegando um empate lá em Alagoas, você já consegue se consolidar ali fora do Z4. Ou, de repente, uma vitória, como o Guarani venceu em Ponta Grossa, ele tem totais condições de vencer em Alagoas, estádio grande, né, lá no Ripelé. Então, é uma campanha de recuperação e eu vejo que é uma recuperação que vai ter um final feliz aí no final da Série B. Só relembrando, Júlio, é Giovanni Augusto suspenso, o Júlio César está no DM. Tem mais alguém no DM? Alvarino, né, também tá fora, Alvarinho. passou por um procedimento cirúrgico e talvez o Derlan, né? O Derlan é dúvida para esse jogo também, foi substituído. Aí, no caso, se o Derlan for vetado, né, Cabela, o Ronaldo Alves que foi utilizado depois de 3 meses, né? Desde a 10ª rodada, que o Ronaldo Alves não era aproveitado, ele voltou a ser aproveitado nesse último jogo. E aí, se o Derlan for vetado, ele será o cara do sistema defensivo aí do Guarani. Em relação ao Derlan, é que a gente não tem informação do que está acontecendo dentro do clube nesse período de treinamento, né? Mas do jeito que ele saiu, dificilmente ele joga na terça-feira, o Derlan. E essa é a opinião particular minha, dificilmente ele joga, principalmente da maneira que ele foi substituído. São 11h55. Júlio, você volta às quartas, combinado? Maravilha, Cabela. Voltarei com mais informações sobre a dupla campineira aqui na CBN. Um abraço. Abraço pra você também. O Luiz Santos, Carlão, tá mandando um WhatsApp aqui pra mim, dizendo assim: aê, Cabela, chupa que a cana é doce. Corinthians é timão e você é corneteiro. Eu não corneto, rapaz, eu falo a verdade, pelo amor de Deus, não é, Carlão? O Corinthians ontem terminou o jogo com Mosquito, Adson, Duqueiroz, Vital e tem mais um, Rony entrou, acho que o Rony não entrou, mas enfim, tá chegando a uma final de Copa do Brasil por um milagre com essa garotada aí que ainda tá verde ainda, pô. Mas entendo o nosso internauta, né, o nosso ouvinte também, que a gente pega no pé daquele que a gente ama, né? Então, de repente, daquele que a gente ama, a gente é um pouco mais crítico, né? Um pouco mais bravo, né? Então, que ele possa entender o que eu estou dizendo nas entrelinhas, que ele possa entender. Você não tem que chupar nada, você tem que comemorar, porque o Corinthians está classificado e venceu com muita autoridade o Fluminense dentro da Neoquímica Arena. Tá certo, Carlão. Você me deve um abraço pra você, Carlão, até às 16h. Valeu, Cabelo, abraço, tchau. A gente volta às 16h, eu estarei ao vivo lá de Olambra, lá da Expo Flora. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição.